No vídeo de hoje vamos falar sobre perspectivas para os consultores ambientais em Minas Gerais para o ano de 2020. É isso mesmo, se você atua com consultoria ambiental em qualquer uma das suas formas e está preocupado em entender as recentes alterações na legislação mineira com relação aos procedimentos de licenciamento ambiental, outorga e intervenção ambiental, fica ligado nesse vídeo, pois eu vou trazer algumas informações bem interessantes para o seu trabalho. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado especialista em direito ambiental, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perspectivas para 2020. Mas antes disso, eu quero te contar uma novidade a respeito das questões que a gente vai tratando aqui no nosso canal do YouTube. Veja bem, como eu tenho canal, tenho também um blog, não sei se você sabe, mas tem um blog www.juniormagela.com.br e tenho também algumas questões que a gente vem tratando, seja em programas de rádio, seja em postagens, diversas redes sociais, enfim, né? Eu resolvi reunir todas essas questões para que você consiga me acompanhar, porque eu tô cansado de escutar: ah, mas você postou sobre tal assunto e eu não fiquei nem sabendo a respeito. Pois bem, agora você pode acompanhar todas as postagens que eu faço sobre legislação e licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, principalmente por meio de um WhatsApp. O grupo do WhatsApp que nós criamos de informação jurídica ambiental é para que você consiga acompanhar todas essas questões. Tudo que eu postar, seja vídeo, texto, infográfico, blog, e-book, etc., tudo vai ficar lá. Tudo vai estar postado também lá para que você que está no grupo acompanhe essas postagens em primeira mão. Por isso, se você está interessado, entra nesse link aqui abaixo ou então cheque esse link que já você pode só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também vai aparecer agora o QR Code que você pode também escanear para entrar nesse grupo do WhatsApp. Então, com esse grupo você consegue apenas acompanhar essas postagens, você apenas vai ver essas informações, não é um grupo de discussões, então não tem muita conversa a respeito de absolutamente nada. É basicamente um feed mesmo para que você consiga seguir as postagens e estar sempre atualizado com os meus conteúdos gratuitos. Mas vamos lá, falar de perspectivas é muito bom, porque no início do ano a gente lembra que lá no final de 2019 tivemos algumas legislações muito importantes que mudaram algumas regras. Mas eu queria sobretudo dizer que essas regras que foram mudadas, na sua maioria, foram regras procedimentais, né? Não mudou-se muito o direito material. E eu vou explicar aqui para você qual que é a diferença do direito material para o direito procedimental. No direito ambiental, a gente tem basicamente esses dois vieses, né? Por um lado, a questão material, onde vai estar escrito lá basicamente o que são as coisas, as suas naturezas, as delimitações, né? Um exemplo, o que é APP, Área de Preservação Permanente. Isso vai estar presente lá na legislação, na lei florestal, né? E vai dizer qual que é o tamanho dessa faixa de APP, o que se aplica, etc. A procedimentalização disso, ou seja, a regulamentação de como se obtém, por exemplo, a autorização para fazer uma intervenção. Então, a gente divide entre aquilo que é e o que não é de como fazer. E as normas procedimentais são as normas que explicam como fazer. Como que o particular, né, o empreendedor, o consultor ambiental, vão comunicar com o órgão ambiental para obter as suas licenças, para obter as suas autorizações e toda a lista de documentos que é necessária ter lá para o empreendimento estar ok, de acordo com a legislação. Bom, as mudanças principais que a gente teve foram relacionadas à legislação procedimental, processual ambiental e, portanto, tivemos alterações com uma grande alteração na intervenção ambiental, ou seja, né, com a
publicação do decreto que veio regulamentar a Lei Florestal Mineira, muitas das coisas que antes estavam previstas lá na Resolução 1905 passaram a ser alteradas. Então, hoje, para você pedir aí a intervenção ambiental, seja em qualquer uma das suas formas, você precisa compreender essa nova regra, né, os novos procedimentos de requerimento que estão previstos no decreto. Teve também a alteração de todo o escopo do processo de licenciamento ambiental que antes era feito no papel e que passou a ser reimplementado online, né? A realização do sistema de licenciamento ambiental, que por sinal é uma ótima notícia para todos nós, traz também convicções e certezas de que o processo ele segue um procedimento muito mais certinho a partir de agora, né? Se antes a gente tinha alguns problemas ainda relacionados a questões emocionais ou até mesmo discussões técnicas, né, que se travavam ali com o órgão ambiental, com uma postura cada vez mais online, a perspectiva que a gente tem é de que há uma grande tendência em si, né, procedimentalizar e se replicar os procedimentos, né? A gente vai uniformizar cada vez mais o processo em Minas Gerais, né, ambiental. Ele tem se uniformizado cada vez mais, de forma que cada vez mais uniforme ele fica mais também certo, né? É importante o consultor ambiental entender que lá na época da faculdade que ele estudou basicamente essas questões de engenharia, biologia, etc., né, havia uma noção muito mais particularizada do processo ambiental e isso tem se uniformizado nesse momento. Então, entender esse contexto é essencial para lidar com o órgão ambiental a partir de agora, né? Você entender que a partir de agora é muito mais importante você entender o manual do sistema, você entender como que esse sistema se projeta e até mesmo, né, entender como você vai preencher ali os formulários, né? Eu trago lá no blog uma série de textos que vem trazendo assim detalhamentos mesmo, explicações baseadas em instruções de serviço do Cisema e que mostram exatamente, por exemplo, o que pode ser feito, né, quais pontos podem ser atingidos ali e como que foge-se do arquivamento ali com algum tipo de problema quando você faz um cadastro errado. Então eu trago algumas questões muito legais lá no blog, você consegue acompanhar também, né, especialmente se você faz parte do grupo do WhatsApp, e o grupo foi criado para isso, para que as pessoas possam acompanhar esse fluxo de textos, porque todos esses assuntos relacionados às mudanças que ocorreram no final do ano passado são parte de uma série de artigos que estão sendo publicados lá no blog, né, durante o mês de janeiro. E também a gente teve alteração com relação à outorga, né, com algumas introduções interessantes com relação a um procedimento que também vai ficando cada vez mais automático. Outra coisa que mudou também foi a estrutura da SEMAD, né? Toda a estruturação da secretaria se refez. Quase todas as secretarias do estado elas estão passando por essa reestruturação por meio de decreto e trouxe a SEMAD, isso também é uma realidade na SEMAD e outra vez, né, regras procedimentais e que influenciam muito, né, no dia a dia do consultor ambiental. E isso, pessoal, é basicamente porque, por mais que a gente tenha lá a regra material que não alterou muito, né, o que é APP, o que não é, o que é reserva legal, o que não é, e também, né, o que são os conceitos, isso não mudou tanto ultimamente em Minas Gerais. Mas como se mudou, né, o procedimento, às vezes a gente consegue ter na prática uma mudança muito forte com relação aos temas. Então é importante a gente observar que nem sempre mudar só o direito material, mas mudar também o direito processual pode significar impactos muito grandes para o empreendedor. Porque por mais que, né, um posto de gasolina, e dando um exemplo, né, um posto de gasolina, ele não teve muita mudança prática sobre o que ele tem que ter e o que ele não tem que ter a título de legislação ambiental, é óbvio que quando se muda o procedimento, se faz um reenquadramento onde antes ele tinha uma licença um pouco mais complexa e de repente ele passa a ter uma lascadastro, obviamente isso vai ter um impacto muito forte sobre o cumprimento de outras questões, como por exemplo áreas contaminadas ali relacionadas. Então quando se abranda um pouco o procedimento, se tem um pouco mais, né, de dúvidas se estão sendo cumpridas as questões. E por outro lado, também a intensidade dos procedimentos, né, como tem sido feito lá com as intervenções ambientais, né, agora se intensificou de certa forma, né, um trabalho
trabalho muito forte para se buscar regularidade. Se você não faz, né, e aí fica uma dica também de perspectiva para o consultor ambiental que trabalha com esse tipo de atuação na área de intervenção ambiental. Se você trabalha com questões de supressão, de intervenção em APP, fique sabendo que é um novo serviço muito interessante, o que a gente chama de laudo ou parecer ou avaliação integrada relacionada à regularidade das supressões de um imóvel, né? Eu, se fosse empreendedor, buscaria uma informação técnica precisa se o meu imóvel está com todas as regularizações ambientais relacionadas à intervenção em termos de ok. Porque hoje em dia, né, numa análise rápida do decreto, a gente percebe que nem a limpeza mais do solo eu consigo fazer se eu não tiver a regularidade ambiental das supressões que já ocorreram lá no passado. Então é importante, né, ficou crítico, por exemplo, para os empreendimentos entenderem quais são os pontos críticos da regularidade ambiental das intervenções, e sem entender isso, talvez o empreendimento tenha dificuldade de obter licenciamentos diversos aí, desde uma lascadastro até licenciamentos mais complexos. Então é importante para todo empreendedor entender a regularidade das intervenções, e para isso também surge aí, desperta, né, para os consultores ambientais novos serviços relacionados a essas avaliações mesmo, planilhar o que aconteceu, o que não aconteceu, quais intervenções foram registradas, quais não foram, regularizar aquilo, né, que foi feito no passado que não está regular, para que o empreendimento esteja ok, né, o imóvel esteja ok para receber um empreendimento no futuro. Bom, pessoal, essas são as principais perspectivas. Não vai ser só aqui, esse vídeo vai continuar depois, pois novas questões relacionadas a essas normas serão particularizadas em outros vídeos. Então vem vídeo novo por aí falando melhor do sistema de licenciamento ambiental, suas regras, seus detalhes. Vai vir vídeo novo falando também dessas questões, e não são poucas as questões relacionadas à intervenção ambiental e também sobre essa questão da estrutura da CEMAD. A gente vai retomar 2020 com bastante informação aqui no canal. Lembrando mais uma vez, não deixa, né, de adicionar-se lá no grupo do WhatsApp para você receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz. Se você gostou do vídeo, também não deixa de curtir, compartilhar, né, passa para os outros consultores ambientais também ficarem sabendo dessas questões. Vamos compartilhar essas informações e, sobretudo, se você curtiu o que a gente está falando, contribua fazendo também perguntas, seja lá com o WhatsApp, depois que você adicionar você vai ter lá o meu número, seja também por meio de comentários aqui embaixo ou até comentários lá no blog. Para mim é um grande prazer poder escutar a sua dúvida e, na medida do possível, responder, seja com respostas diretas ou até mesmo novos vídeos explicando as questões, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitos. É isso aí, até o próximo vídeo.